Boa noite. É um prazer, é uma honra. Obrigado pelo convite, Cândida, Sueli, os trabalhadores do GEF. Tá aqui e gostaria muito de que houvesse mesmo um envolvimento de vocês. A Cândida já começou esse envolvimento, porque à medida que você ia falando, Cândida, sobre o que vocês estão produzindo, né, já está aqui conectado com o trabalho aqui, né? Então, vão percebendo que tudo que está envolvido com o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma relação, está muito próxima. E eu fico muito feliz porque a gente vai estar aqui em comunhão com esse estudo, porque tem a ver com essa proposta que esse grupo de amigos franciscanos se reuniram para poder demonstrar aqui na Terra, enquanto nós estamos encarnados, que é possível fazer um mundo melhor, né, de mãos unidas e corações entrelaçados. Apesar do título, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, quase que é meio que óbvio, né, qual é o caminho que ele está querendo nos conduzir, que é não fazer com ostentação, não querer fazer a caridade por estar querendo mostrar algo para alguém, enfim, não fazer nenhum tipo de trabalho pensando em retribuição, seja de imagem, seja de gratidão. A Cândida chegou a tocar nesse assunto. É fazer o bem só porque quer fazer o bem, só porque quer ser instrumento de Deus aqui na Terra, né? Ser instrumento de Jesus, ser instrumento de ser um discípulo de Francisco, né, que tantos já demonstraram pelas suas obras o caminho que nós devemos seguir para o aperfeiçoamento. Então, quando nós vamos praticar esse bem, a primeira coisa que se pede é que a gente renuncie à satisfação da gratidão, né, de testemunho de outros, que o nosso principal intuito seja fazer algo sem esperar retorno de alguém ou de algo. Só porque nós queremos que aquele trabalho seja bem feito. Pela realização de nós mesmos. Até porque, se nós começarmos a trilhar um caminho de que fazendo algo nós podemos estar tendo algum tipo de recompensa, já há um desconhecimento de qual é a postura cristã que nós devemos ter, né? No Livro dos Espíritos fala sobre isso, que aquele que faz o bem despropositadamente, né, sem nenhum tipo de pensamento calculado, inclusive até com relação à vida futura, né, já tem um grande mérito, porque está fazendo isso de todo o coração, com todo o seu sentimento, e não tem o propósito de dali você está querendo galgar algum tipo de degrau. Isso é um trabalho que nós temos que fazer, não só lá fora, quando nós estamos doando a nós mesmos, nossos recursos materiais, mas também aqui dentro da própria desenvolvimento do movimento espírita que nós estamos imbuídos. Muitas das vezes, esse movimento espírita também pode ter algum tipo de conduta que nós temos que nos precaver para sempre estarmos fazendo algo porque nós estamos fazendo de coração, e não porque isso possa trazer algum tipo de benefício, né? Então, a modéstia é esse tipo de qualidade que nós vamos ter. Existe também uma necessidade que nós precisamos sempre estar atentos, é que, ao fazer o bem, nós precisamos que esse bem seja a tal ponto tão bem feito que os papéis podem até se inverter. Aquele que está sendo beneficiado, no final das contas, a gente possa mostrar para ele que nós também estamos sendo beneficiados com esse gesto. Porque a grande dificuldade, muitas das vezes, quando nós estamos envolvidos num trabalho, é como não manter uma relação de superioridade em relação ao ajudado. Muitas das vezes, aquele que está recebendo assistência, corre-se o risco de quem está dando assistência criar níveis, mesmo às vezes sem querer. E é por isso que é necessário a gente ter
a consciência desse momento do gesto de ajudar. Ajudar demonstrando ao outro que também está sendo ajudado e que essa relação é de benefício mútuo. Esse é o coração desse estudo do não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Né? É fazer a generosidade mas a tal ponto que quem está sendo ajudado não se sinta humilhado, não se sinta menor por estar sendo ajudado. Ao contrário, somos os irmãos que estamos todos aqui na Terra, né, num planeta que está em uma condição em que todos, de alguma forma, estamos em uma posição semelhante. Né? Pode ser que materialmente não estejamos, mas moralmente, independente de que classe estejamos, todos nós precisamos trabalhar algo em nós. Então, esse é o papel dessa necessidade de tomar cuidado com nossa postura em relação à ajuda. Como a Cândida acabou de falar agora, o mundo está cheio de problemas, de dificuldades materiais, dificuldades morais, que muitas das vezes é quem acarreta as dificuldades materiais, né? E é muito comum a gente, quando há catástrofes pelo mundo, nos sensibilizar muito mais, né? A minha esposa, a Tânia, ela trabalhou um bom tempo num hospital de hemoterapia, e toda vez que acontecia uma catástrofe no Rio, né, havia uma avalanche de pessoas que iriam doar sangue no Hemorrio, a tal ponto que essa concentração era até prejudicial, porque não precisava ter tanto sangue numa vez só. Né? O ideal seria que tivesse o banco de sangue sendo abastecido sempre regularmente. Né? E que numa catástrofe, sim, aí um pouquinho mais de fluxo de pessoas lá para ajudar. Mas saía do nada e ia para o demasiado. Então as calamidades tendem a nos colocar mais à disposição para ajudar. Chegava ao ponto, inclusive, da equipe lá pedir para as pessoas irem embora. Olha, pessoal, vocês estão na fila 2 horas, o banco já está cheio. Voltem aqui uma semana, voltem daqui a um mês, a gente vai querer muito que vocês venham aqui. Mas por causa disso, porque nós temos uma tendência de estar presente quando há, principalmente quando há uma mídia muito forte em cima daquele problema. Enquanto que, na verdade, os infortúnios acontecem todos os dias. E eles estão lá ocultos em algum canto do nosso bairro. Né? Então, isso que o Evangelho nos pede para poder perceber. Buscar esses infortúnios. Né? Os espíritos superiores nos recomendam, vá até onde está precisando de ajuda. Não espere ser solicitado pela ajuda. Até porque, quando se solicita, cria-se um processo de humilhação. A esmola, muitas das vezes, é necessária pela urgência e porque a fome está batendo, sim. Mas o nosso trabalho aqui, enquanto espíritas, e que nós estamos tomando uma consciência maior da humanidade e da espiritualidade, vamos tentar fazer a nossa parte para evitar que a esmola precise ser pedida. Né? Que a gente possa entrar na casa das pessoas e possa ajudar ela, sem ela sequer ter pedido. E aí conta uma história muito bonita no Evangelho aqui, que era de uma senhora, né, da alta sociedade, mas ela se vestia de forma muito simples, saía com a sua filhinha também vestida de forma simples, pegava a carruagem, parava numa parte humilde da cidade, levava os mantimentos, subia a choupana, subia lá o sobrado, e aí tem uma senhora deitada, né, não muito bem ainda de saúde, cercada de crianças, como né, o cenário é impressionante, como a gente está vendo uma história que foi contada no século XIX, e nós estamos no século XXI, e ainda estamos com essa situação acontecendo. E ela, com todo carinho, cuida dessa senhora, dá o alimento para essas crianças, dá agasalho porque é muito frio. Aí a filhinha dela fala assim, mãe, me dá também alguma coisinha para eu poder dar para essas pessoas? Aí a mãe fala assim, filha, se eu te der alguma coisa para você dar para outras pessoas, na verdade sou eu que estou dando. Procura algo de si mesmo que você possa dar, que aí você vai estar dando de você. Vai lá e
ajuda a senhora que ainda está doente, ajuda ela, traz traz alguma coisa para ela poder se aliviar, consolar. E depois de feito todo aquele trabalho, ela sai da casa dali e vai até o hospital para encontrar o marido dessa senhora que está doente. E dá a notícia para o marido: olha, fique tranquilo, porque a sua senhora, apesar de não estar podendo trabalhar, tem que cuidar das crianças, a gente está ajudando ela, você vai ficar bom, já vai poder voltar e tal. E, enfim, esse era o trabalho que ela ia fazendo, ia passando de casa em casa, e não importava, ajudava os evangélicos, ajudava judeus, ajudava católicos. E aí coloca a seguinte pergunta, o espírito: ela é espírita? A resposta: não importa. Não importa. O que importa é a conduta, a caridade. E, enfim, ela, depois de fazer todo o trabalho, ela volta para a carruagem, né, que, segundo a história, é o verdadeiro armazém de mantimentos, né, volta para sua casa, se põe de novo como dama da sociedade, faz o seu trabalho lá, e, de repente, num dia qualquer, alguém toca a casa dela, ela abre a porta. Quem é que está ali batendo na porta? Uma das pessoas que ela assiste, e que, sem querer, não sabia que ela estava ali, e ela descobre, e ela fala assim: não fala para ninguém. Aquela menina estava tentando vender, ela estava vendendo de porta em porta para ganhar o sustento dela. E ela fala: não fale para ninguém quem sou eu, tá bom? Combinado? Compra lá e ela vai embora. Então, é esse espírito dessa história que envolve, claro, como a Cândida falou, a caridade. Fora da caridade não há salvação. E aí está todo o resumo da doutrina espírita, né? Tudo que vem além disso é tentando nos dar o suporte para entender esse momento, né? E aí Jesus tem a famosa história, né, da parábola do óbolo da viúva, que o óbolo era meio grama, né, do metal que era a moeda. Então era uma moeda extremamente de valor baixo, e Jesus sentado ali junto com os seus discípulos, está lá olhando a cena, né, as pessoas com maior recurso doando o seu recurso, mas a viúva com seu filhinho de colo, com a sua filhinha, dando lá uma moedinha que vale meio grama. E aí Jesus coloca: essa senhora está doando muito mais do que todos os outros. E aí, nessa lição, tem uma outra passagem muito interessante, porque agora que a gente contou uma primeira história, que é: quem pode mais, ajude mais. Os fortes, ajudem os fracos. Mas também agora na lição seguinte, ele vem o seguinte: mas até quem não tem, também pode ajudar, de alguma forma. Até uma menina, até uma criança, pode de alguma forma contribuir. Existe um asilo não, um abrigo de senhoras idosas, né? Hoje em dia as palavras todas estão sendo mudadas, né? Tudo para ficar mais politicamente correto. E é bom, é a evolução da nomenclatura. Mas lá em Mesquita, em que um centro espírita lá de Nova Iguaçu tem o seu grupo que faz lá a visita e as doações de mantimentos para esse abrigo de senhoras idosas. Uma das pessoas estava com duas crianças, uma bem pequenininha e a outra maiorzinha. Falou: vamos levar elas. E levou. Vocês não sabem qual foi o resultado. Foi uma das visitas mais alegres que as vovozinhas tiveram lá no abrigo, né? Elas brincavam com as crianças iam para um lado e para o outro, e assim, alguns até ficaram com receio de causar algum tipo de tumulto e tal, e no entanto, as crianças criaram um ambiente extremamente alegre, festivo, né? E foi muito gostoso. Então, é possível a gente extrair, seja da criança até o idoso. Muitas das vezes a gente tem alguma dificuldade de visualizar o papel do idoso também no auxílio, né? E, no entanto, nós vamos chegar ali mais à frente e vamos perceber que tem, sim, um papel nessa história. E aqui está o trecho que fala do dinheiro versus secar lágrimas. A caridade material é, nos tempos de hoje,
urgente, é necessária. Estamos vivendo num país, principalmente o Brasil, em que a desigualdade está aí a olhos vistos, né? E nós precisamos minimizar isso. Mas também nós podemos trabalhar com aqueles que têm pouco, para que eles desenvolvam a caridade moral. A partir do momento que eles tomam conhecimento do conteúdo cristão, do conteúdo espiritual, do que é a realidade além daqui, né? A vida além da vida. Então nós podemos trabalhar isso com eles para que, à medida que eles vão sendo formados espiritualmente, passam a ser multiplicadores dessa caridade moral. E aí eu acho legal quando a Cândida fala, poxa, podemos crescer cada vez mais para fora. E eu acho legal essa proposta. E esse é um caminho. Tornar as pessoas que são auxiliadas também possíveis multiplicadoras, né? Então, 1000 maneiras nós podemos ajudar, né? Mitigando o sofrimento e mostrando para quem sofre que é uma realidade espiritual. E que ela, fazendo bem, ela minimiza o sofrimento dela e promove a felicidade futura. Por isso vem o estudo a falar dos convidar pobres e os estropiados, né? Convidar aqueles que estão em dificuldade para participar do nosso banquete espiritual. Porque o que nós temos aqui é um verdadeiro banquete, né? Trazer o conhecimento cristão à luz de uma vida espiritual nos deu uma visão sobre o aqui e agora que ainda gostaríamos que o mundo inteiro tivesse, né? Nós somos ainda, segundo o IBGE, 2%, né? Aqueles que creem na doutrina espírita. E temos ainda um campo imenso aí para disseminar. E a codificação, ela diz o seguinte, o nosso campo de trabalho para disseminar, porque a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a divulgação da doutrina espírita. Isso também está na codificação. Mas qual é a base de divulgação que nós temos que ter? Combater o materialismo. O grande adversário da doutrina espírita não são as outras religiões. As outras religiões, cada um tem que ter sua fé, cada um tem que ter sua crença e nós temos que respeitá-las. Não deve ser nosso papel tentar confrontar uma religião com a outra. Mas tem uma coisa que nós podemos, o materialismo. E esse está disseminado. Esse talvez seja a maior fé que existe hoje na nossa atualidade. Apesar de muitos já declararem, eu sou de tal religião, saibamos nós que até entre os espíritas, a grande adversário nosso que nós precisamos disseminar é o sentimento espiritual nas nossas ações, na nossa vida, né? E trabalhar isso cada vez mais. Como eu disse logo no início, né, o Evangelho nos ensina o seguinte, dissimula o benefício com muita cordialidade. Na hora que estiver fazendo o seu trabalho de caridade, e a caridade não é só para o mundo, é dentro da família, né? Seja a família do primeiro núcleo, né, do núcleo mais próximo, até a família expandida, com os nossos outros familiares que não estão exatamente próximos, é tentar ser o mais cordial possível e não deixar transparecer que você está sendo caridoso. Na hora que houver uma palavra que não foi bem colocada, uma expressão que pode ter sido mal entendida, tentar ser um bombeiro de Deus, né? Existe um papelzinho muito legal desses folhetinhos, que o título era Bombeiro de Deus. Toda vez que você estiver envolvido em algum grupo, seja familiar ou não, e que percebe que está se encaminhando para algum tipo de distorção do ambiente, de desarmonia, tenta ali ser aquele que vai apagar o incêndio, vai minimizar, e muitas das vezes nem vai ser percebido, mas você fez o seu papel. Dar sem esperar ser retribuído. É natural, quando nós estamos ajudando, que a gente fique aguardando, né, pelo menos obrigado, pelo menos um gesto de agradecimento, né? Poxa, eu fiz tanto, né, que ajudei. Pelo menos um muito obrigado, né? Mas o Evangelho esclarece o seguinte, o mundo ainda há muita ingratidão.
há esse sentimento ainda muito forte e a gente não tem que deixar contaminar. Não tem que se esfriar os nossos sentimentos, porque senão nós é que deixamos que o outro nos contaminasse. Nós não fomos fortes o suficiente, o outro acabou sendo mais forte que a gente. Então, esse é o grande desafio que nós temos de dar sem retribuir, né? E o festim é justamente, a gente já conhece tanta coisa desse mundo. Muitas das vezes, né, Cândida, eu percebo assim que muitas pessoas que estão em dificuldade material, muitas das vezes é porque não tem a oportunidade, não consegue nem vislumbrar a oportunidade. Existem pessoas por aí afora, de ONGs e tudo mais, que têm ensinado empreendedorismo para as pessoas, porque elas foram tão maltratadas durante a vida, elas se acostumaram a ser colocadas sempre para baixo, que a nossa possibilidade de puxar elas de novo para cima e de dar valor ao sentimento dela, ao próprio eu, autoestima, essa é a palavra que eu estava buscando. Tenho certeza, pessoal, estava conversando sobre isso hoje com uma pessoa que está lutando também para vencer, saiu de uma situação de pobreza também, e que passou a vida toda ouvindo que não era capaz. E a gente percebe, muitas das vezes, nas crianças que estão lá sendo, né, trabalhadas ali na Tijuquinha e tudo mais, a Tânia lá na escola, ela percebe que isso vem da infância, gente. Na infância, as crianças já são colocadas numa postura de que elas não são capazes. E falam as piores expressões possíveis para essas crianças. E qual é o adulto que a gente tem ali formado? Pessoas que não vão ter uma visão maior para a vida, que vão ter poucas metas na sua vida. Muitas vezes vão se conformar com o estado de coisa que está. E o turbilhão da vida vai tirando a energia dessas pessoas. Então, muitas das vezes, quando ele diz assim, fazem com que eles participem desse festim. Muitas daqui de nós conseguiu, com muita luta também, mas conseguiu fazer com que as nossas vidas tornassem um pouco mais de conforto. Mas eu tenho certeza que muitos daqui também tiveram pessoas que também ajudaram, pessoas que puderam dar algum tipo de força, né? Ninguém vai sozinho. Ninguém. Por que não passar esse tipo de postura para eles? Vocês são capazes. É só você seguir esse caminho, essa trilha, essa visão, essa postura. E eu tive a oportunidade de ter contato com várias pessoas que muitas das vezes, quando ingressaram na doutrina espírita, elas começaram a ler, e a leitura era interessante, era gostoso conhecer, e começaram a gostar de livro a partir da doutrina espírita. Gostar de ler. Poxa, e aí, contato com um, contato com o outro, com o tempo eu posso fazer mais do que isso, eu posso estudar, posso voltar a estudar. E voltar a estudar, voltar a fazer o fundamental quem não tinha, o ensino médio quem não tinha, a faculdade. E assim, é impressionante como até materialmente a doutrina espírita acaba também nos ajudando. Então eu entendo que é dessa forma. A gente pode convidar para que todas as pessoas que estão precisando dessa ajuda, além de doar materialmente, dá a possibilidade de eles dizer, você consegue, você pode. E dar os instrumentos para eles conseguirem participar desse festim, tanto material quanto moral. Você pode ser menos triste, você pode ser menos deprimido. Meu Deus do céu, como é que a depressão tem contaminado esse mundo? E assim, nós temos o remédio. Nós temos nas nossas mãos o remédio, que é estar percebendo que não há nada nesse mundo que possa fazer a gente ficar triste. Porque se a gente ficou triste, a gente está se deixando vencer. A gente está esquecendo que a gente está num mundo de provas. E a gente pode estar falhando na prova se a gente deixar se contaminar. Aquela prova tem que ser vencida. A gente tem que ter coragem. Tem que ter garra e passar e saber que isso passa, né?
Daqui a pouquinho vai passar. Muita gente que já deve ter percebido que a vida é feita de ciclos, né? É uma onda mesmo, né? É uma onda no mar. Uma hora a gente está com uma situação e geralmente às vezes parece que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Quando é para acontecer, é isso, aquilo. Mas a gente tem que fazer um escudo em nós. O escudo está aqui. A boa leitura, a leitura edificante, músicas boas, né? Relações profícuas, relações que possam construir essa amizade um do outro. E aí a gente pode se blindar dos revés e esperar um momento que a vida vai de novo voltar as coisas a funcionarem bem. Então, está o segredo da felicidade. Jesus já tinha deixado, né? A doutrina espírita veio resgatar isso. Amar uns aos outros, incondicionalmente. Apesar dos nossos defeitos, das nossas limitações, afinal, os espíritos nos esclarecem. Nós estamos ainda na infância espiritual. Então vamos ter ainda muitos defeitos, muitas limitações. Mas a gente tem que acreditar que aqui a gente está para a gente vencer essas limitações. E aqueles que estão lá, precisando da nossa ajuda, que tem mais limitações muitas das vezes, a gente tem que ajudar eles a quebrarem essas barreiras. E ajudar o melhor que puder. Aqui nós temos também, nesse estudo, capítulo 13, o depoimento de vários espíritos. E eles demonstrando, tem Cáritas, inclusive, né, ela fala, meu nome é Caridade, e eu estou andando aqui pelas ruas e vejo senhoras com seus filhotinhos passando fome, né, passando frio. Vamos lá, deem as mãos, vocês que podem um pouco mais. Aí ela fala até, inclusive, de uma operária. Você que é operário, você que não tem muito a doar, você pode, pelo menos, doar 1 hora, 2 horas do seu tempo e fazer algo que possa ajudar essa pessoa? Não precisa você sempre ter o recurso. Quem tiver, melhor. Quem não tiver, a caridade moral também pode transformar vidas. Pode tirar uma pessoa que está lá no fundo do poço e que pode estar prestes a cometer algo que não deveria, e é você salvar a vida dessa pessoa. Então, é muito legal esse estudo, porque apesar de estar falando, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, dá sem ostentação, mas ao mesmo tempo ela está falando tanto de caridade, tanto de ajudar, né? Voltando aqui, para a gente amar uns aos outros, com todos os nossos defeitos e limitações, não tem jeito. A gente tem que se suportar também, né? E esse talvez seja o ponto que às vezes é meio complicado, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis e aí a gente fica alguma rusga e tal, mas tudo isso tem que com o tempo ir esvaindo e a gente ir trabalhando de novo para que volte tudo a ficar numa boa. E aí dentro dessa história, ela coloca o seguinte: muitas das pobres que podem estar sendo ajudadas podem ser, inclusive, pessoas que nós tivemos contatos em outras vidas. E não faltam histórias no Espiritismo falando sobre esse assunto. Não faltam histórias de crianças que são, muitas das vezes, que estão abandonadas, e aí também tem o capítulo dos órfãos, em que aquela criança que é adotada era para ser filha dessa pessoa. Era uma pessoa que tinha relação em outras vidas e que as circunstâncias fizeram com que aquela pessoa encontrasse ela de novo e trouxesse para a família dela. Então são histórias muito bonitas e que a gente muitas das vezes pode estar sim ajudando pessoas que foram nossos amigos, até nossos parentes em vidas passadas. A literatura os romances espíritas o tempo todo tem demonstrado o quanto que nós estamos interligados. É impressionante quando nós tomamos contato um com os outros, já havia essa predisposição, porque já tínhamos uma ligação anterior, de algum momento, né? E aí, gente, a caridade é algo tão plural, ela se ramifica por tantas possibilidades, que basta a gente ter o sentimento do bem para encontrar a cada segundo
a possibilidade de fazer o bem, de fazer a caridade. Jesus recomendava aos seus discípulos que toda vez que entrasse em algum ambiente, falasse assim, que a paz esteja nessa casa. Ele já pedia para que os seus discípulos já transmitissem o sentimento de caridade para aquele ambiente. A energia que nós já sabemos que existe no nosso magnetismo, né, no nosso pensamento, a paz esteja nessa casa. E ele falava assim, se houver paz nessa casa, a paz se instala. Se ela estiver disponível para essa paz, a paz se instala. Se ela não tiver, a paz vai lhe retornar. E você parte para outra casa, né? E aí tem depoimento de espíritos que depois desencarnado fala da felicidade de ter conhecido a doutrina espírita, né? E aí desencarna num estado mais feliz, né? Os idosos, eles chamam os idosos, olha, os idosos podem fazer, sim, contribuir sim. E nunca é tarde para começar, a gente já sabe dessa história, né? A gente vê os idosos fazendo faculdade, querendo estudar mais, tá? Muitos daqueles que descobrem a possibilidade de ir além. O mentor material, o professor de Paulo de Tarso, né? Nosso querido Paulo de Tarso, que também é um espírito excepcional, que levou o Evangelho, foi a pessoa que levou o Evangelho para os maiores recantos na época, né? O mestre dele era um judeu, né, e tal, e só quando ele se tornou idoso que ele descobriu o cristianismo. E aí teve algum momento lá que eles se encontram, e aí depois que Paulo de Tarso vira o cristão, né? E o mestre dele fala, olha, já estou nos meus últimos anos de vida, mas eu estou muito feliz de ter conhecido o cristianismo. Eu agora posso enxergar a vida com outros olhos. E aí recomendo Paulo para ele fazer o trabalho que o Paulo tinha que fazer. E é tão legal porque o Paulo, quando vê no mestre dele, porque o Paulo, no primeiro momento, fica meio assim, poxa, cristianismo, né, depois de ver Jesus e tal, mas lógico que de pronto ele tem que se preparar para se tornar esse cristão que nós o conhecemos. Mas quando ele chega e vê o mestre dele, meu mestre também é um cristão, se tornou um cristão, mais um incentivo para ele seguir em frente. E os idosos podem sim colaborar, né? Mesmo que ele esteja numa cama, né, não possa nem andar. A palavra amiga, à medida que ele toma conhecimento, a palavra amiga para os jovens, é possível ele poder também gerar o bem, né, por palavras, por orações. Existe um livro, não sei se deve conhecer, Poliana, né, que meus filhos adoram lá, e ela fala da história de uma senhora que ficava sempre de cama. E a Poliana tem uma mania de querer achar tudo que é de bom que está acontecendo, mesmo que esteja caindo o mundo, desabando o mundo. Quer ver o lado positivo das coisas. E ela colocava essa senhora, que era deficiente, que ficava de cama, com essa visão positiva, de tal forma que depois essa senhora, mesmo estando de cama, ela ficava feliz, deu felicidade à filha dela, que cuidava dela, dava menos trabalho, porque a filha dela, vendo a mãe feliz, não precisava ter mais tantos cuidados, a própria mãe já fazia coisas que antes não fazia. Então, é possível, gente. E eu, como contei, as crianças também podem. Não importa a idade. Existe uma metodologia educacional que coloca crianças mais velhas para ajudar crianças mais novas. Existiu um espírita muito conhecido também lá em Minas Gerais, que é o Eurípides Bassanufo, que ele fundou a escola Allan Kardec. Imagina um lugar chamado Sacramento, né? A cidade era católica até no nome. E aí me vem um senhor chamado Eurípides e fala, vou fundar aqui uma escola espírita. E ela vai se chamar Allan Kardec. E aí foi um alvoroço na cidade, né? O padre excomungou ele. Mas enfim, a escola foi um sucesso. A Secretaria de Educação, quando foi avaliar os alunos, porque era novidade, escola espírita, na década de 20, e uma das metodologias que ele adotava era essa. As crianças mais velhas ajudavam mais novas. Hoje, lá em Portugal, tem uma escola chamada Escola da Ponte, que o pessoal
também adota essa metodologia e o pessoal não sabia que, né, já existia isso aqui no Brasil. Enfim, gente, e aonde é que nós podemos nos pautar para saber se nós estamos no caminho certo? O Evangelho nos recomenda. Tudo está aqui, na nossa consciência. A nossa consciência, sempre que a gente meditar e pensar se nós estamos trilhando o caminho certo, tenha certeza que os espíritos superiores vão estar nos inspirando. Aquele que está com o bem, realmente o propósito do bem, fazer desinteressadamente o bem, sempre vai estar sendo amparado para fazer o caminho certo, né? Levar a família que elas conheçam o bem. Quando a gente faz o bem, como foram os exemplos aqui que estão ocorrendo com as famílias lá da Tijuquinha, as amarguras são aliviadas, não só porque ajudou a reformar a casa dela, não, mas porque elas descobriram que há pessoas boas no mundo. Porque toda vez que elas ligam a televisão, toda vez que elas vão lá ver o jornal, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Esse mundo vai, né, tá à beira do precipício. Não, não está. Existem sim pessoas boas, pessoas que estão do bem, e quando essa pessoa está frente a frente com a outra, nós criamos elos do bem. Nós criamos uma teia que se fortalece, que é a teia do bem. Essa é oculta. Mas tudo bem, ela não precisa ser também tão alardeante. É isso que nós estamos vendo aqui nessa lição. Vamos fazendo. Uma hora esse mundo vai melhorar, porque é isso que o Espiritismo nos dá esse consolo, que esse mundo já está em processo de regeneração e que ele vai se tornar um mundo feliz. Os espíritos que ainda continuarem persistindo no mal, gradativamente vão ser retirados desse planeta e vão conhecer novos planetas, e que vão ter que passar por tudo de novo, como passaram os nossos irmãos logo no início das civilizações aqui da Terra, né? Por todas as dificuldades. Vai viver no deserto, né? Vai desperdiçar água, vai viver no deserto, né? Vai desperdiçar seu recurso, vai viver com pouca coisa. Enfim, explorou as pessoas, vai virar escravo. Então, lei da ação e reação, e essas pessoas vão sendo retiradas e o mundo vai ficando com os... É aí que, muitas das vezes, não é bem compreendido, o mundo será dos eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que entenderam o que é o bem e estão construindo um mundo melhor e vão acabar ficando aqui na Terra. E aí, pessoal, tem uma passagem muito interessante que o Divaldo vai na prisão feminina e diz o seguinte: o que é mais importante para vocês? Ele foi que meio de improviso e não sabia bem o que dizer naquele dia para as presidiárias. O que é importante para vocês? Aí uma dizia que era dinheiro, outra dizia que era isso, aquilo, outra dizia que era liberdade. Aí dizia, se fosse a liberdade, você não teria feito coisa errada para estar aqui. O que é o mais importante? E aí chegaram à conclusão seguinte: a paz. A paz é o que é mais importante. O mundo pode se acabar lá fora, mas se eu estou em paz, com a consciência tranquila, eu estou bem, né? Vou ajudar o mundo para ver se ele não se acaba, mas eu estou em paz. Não foi isso que Jesus nos ensinou, até no momento mais crucial da sua vida? Que estejamos em paz em todos os momentos. E nós temos uma tendência normal, nessa agitação que está o mundo, de estar um pouco, às vezes, abalado com a nossa paz. Então, é um exercício que nós temos que fazer, e à medida que a gente ajuda, à medida que a gente alimenta as ações boas, seja fora de casa, seja dentro de casa, a gente cultiva a paz. Existe um hospital espírita, lá no Rio Comprido, perto de onde eu trabalho, em que tem lá as pacientes, que são pacientes psiquiátricas. O hospital foi criado também lá no início o início do século XX, gente, foi muito profícuo para o espiritismo. Foram criadas diversas instituições de apoio e de auxílio. E ela foi criada lá na década de 30, 40, para ajudar pessoas com problemas psiquiátricos. E muitas das vezes a gente percebe que essas pessoas chegaram a esse ponto, e também esse conteúdo está aqui na codificação, porque não trabalharam a paz dentro de si. E aí deixaram que a mente tomasse conta e se perdesse.
E é muito interessante que lá tem um centro espírita dentro do hospital, né? É feita a oração para que essas pessoas se melhorem, se harmonizem. Muitas se melhoram, se harmonizam, têm alta, vão embora. E esse é feito esse trabalho cotidiano lá, de trabalhar todas essas meninas que estão lá precisando desse apoio. Porque até então, pessoas que tinham esse tipo de problema, né, os hospitais psiquiátricos tinham uma tendência de utilizar métodos nada caridosos, né? Eram tratamentos de choque, literalmente. Então, é muito legal ver que, por exemplo, a doutrina espírita tem um potencial caritativo tão grande, existem ferramentas tão numerosas que nós podemos utilizar, seja utilizando na saúde, na educação, né? No ajuda, no consolo moral, enfim. Colherei neste mundo doces alegrias. Doces alegrias é o que nos promete a espiritualidade. Nos promete bênçãos de luz e de paz. Tem uma outra história muito gostosa aqui do Evangelho que diz o seguinte: um grupo de senhorinhas costurando, produzindo roupinhas, porque está chegando o inverno na Europa, né, aquele congelante, e elas estão justamente correndo para poder ajudar a dar as roupinhas para essas pessoas. E aí os espíritos falam o seguinte: nós vamos lhes pagar com muitas e muitas bênçãos. Tenho certeza disso. E ainda coloca assim, que as sociedades espíritas da época levavam para elas, inclusive, comunicações para dar coragem para elas, porque elas estavam no caminho certo, né? Então, esse é outro ponto legal. Esse intercâmbio que nós temos com a espiritualidade nos faz ter coragem de continuar e saber que nós estamos no caminho certo. Então, vamos ser persuasivos na propagação da doutrina espírita. Não vamos ser tímidos. Isso está no Livro dos Espíritos. Por que o mal está sobrepondo no mundo ainda? Porque os bons são tímidos. Quando eles quiserem, eles preponderarão. O mal é audacioso. O bem ainda é tímido. Então, corroborando com isso, o Evangelho fala: sede mais persuasivos na propagação da doutrina espírita. Mostra que há algo além da vida, algo dessa vida material que nós vivemos, que nós podemos secar lágrimas, né? E a espiritualidade é o seguinte: nós não precisamos dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Há muito que fazer. Façam. Encontrem o caminho e façam, né? E enfim, gente, a caridade, como nós falamos no início, nos liga uns aos outros. Liga quem está fazendo com quem está recebendo. E se a gente quer continuar fazendo disso um gesto bem cristão, que façamos isso com a alma tranquila, se esforçando para demonstrar para que aquele que está sendo auxiliado, que está sendo auxiliado temporariamente, que você também está recebendo essa bênção, que você também está se sentindo muito feliz de estar fazendo aquilo, e que ele depois também vai poder fazer isso. Tem também essa possibilidade. Sejamos caridosos no nosso proceder, induzir aos menos esclarecidos, como já falamos aqui, a crer nesse conhecimento maravilhoso, atraindo amavelmente as nossas reuniões, né? Esse é o nosso festim, né? Então vamos atrair pobres estropiados, aqueles que estão estropiados da alma, para que eles participem do nosso festim espiritual e abrir o nosso coração para que possam entrar, para que eles possam encontrar aqui uma casa acolhedora, aqui ou em qualquer lugar que estejamos. Aqui a história que a gente estava contando das senhoras ajudando, né? E que elas seriam muito abençoadas, que não faltariam bênçãos dos céus para ela. Aqui, rapidamente, ele fala sobre uma história de um rico no céu e de um pobre. Que o pouco que o pobre deu pesava muito mais na balança espiritual do que aquele rico que deu com ostentação, né? Que deu, muitas das vezes, por questão de ter algum tipo de imagem. Inclusive, ele fala assim no Evangelho:
Preste atenção para ver se vocês não estão dando alguma coisa, né? Mesmo que esteja escondendo a mão direita, mas que esteja deixando aparecer uma pontinha dela para ver se alguém esteja vendo, né? Que seja bem despropositado mesmo, bem oculto, para que você possa fazer isso de forma autêntica. E aí fala da operária, que eu já falei, né? Transformar, né, coisas que podem ser supérfluas em algo que possa ser útil. Aqueles que têm talentos, né, talentos da arte, né, como a Cândida falou, multiplica esses talentos, transforma, muitas das vezes a pessoa sabe tocar instrumentos, pintar, costurar. Isso pode ser a possibilidade daquela pessoa aprender algo novo e dali sair daquela condição de necessidade, né? E, enfim, gente, a piedade é outro capítulo bacana, porque a piedade é a irmã da caridade. A piedade é justamente aquele momento que nós percebemos a necessidade do outro e, a partir daí, nós percebemos que ali é uma oportunidade de caridade. E nós trabalhamos aí esse papel. Já falei dos órfãos, né? Já falei da ingratidão, e que a gente deve trabalhar justamente nem pensando nessa possibilidade de recebermos em volta, e que a caridade, pessoal, ela está muito ligada à fé. Uma coisa está entrelaçada com a outra. Fazendo bem, nós também estamos trabalhando a nossa fé. Nós acreditamos que Deus está conosco. Quanto mais nós ajudamos, sabemos que estamos mais juntinhos de Deus. E não tem coisa melhor do que isso, né? E aí a gente tem a alegria espiritual sem precisar nem esperar a espiritualidade, sem esperar que nós chegar lá na espiritualidade. A nossa vida espiritual já é aqui. Esse é o capítulo 13, né? Que ele vai muito mais além do que o título dele. À medida que você vai se aprofundando nele, você percebe o quanto de possibilidades esse capítulo traz para a nossa vida. E nos consola, e nos orienta, e faz com que a gente perceba que esse papel que está sendo desempenhado aqui pelo grupo do Jefa e por todos os outros grupos espíritas por aí afora, e não espíritas também, de ajudar o próximo, está em sintonia com Deus.